Qual o tamanho do prejuízo do Corinthians com a eliminação na Copa do Brasil? O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e explica também sobre as provocações de rivais e até de um ex-jogador em relação ao Timão. Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil rendeu muita zoeira nas redes sociais e não apenas de torcedores. Tem ex-jogador do Timão e o próprio Internacional aloprando o Corinthians. Quero começar por Carlos Miguel, que jogou pelo Corinthians e hoje defende o Palmeiras. 8 minutos depois da confirmação da eliminação do Timão por 2-1 para o Internacional, vitória não serviu para classificação para a próxima fase e Carlos Miguel postou uma foto dele com a camisa do Palmeiras, seguida da legenda classificado. O Palmeiras já havia se classificado no dia anterior. Carlos Miguel esperou o Corinthians cair para fazer essa zoação. Já o Internacional foi além e postou em suas redes sociais a lembrança de que venceu 4 dos 5 mata-matas disputados contra o Corinthians. Além disso, uma foto e os seguintes dizeres: um retrospecto que nasceu na era do VHS, passou pelo DVD, chegou ao streaming e nunca sai de moda. Essa imagem é acompanhada de uma foto do Bernabé, autor do gol do Inter na Neoquímica Arena, com o título Deu Inter. O episódio do DVD, todo mundo sabe, diz respeito a uma rivalidade antiga entre Corinthians e Inter, com muitas provocações de corintianos em relação a colorados. A pergunta que eu deixo para você: esse tipo de zoeira entre clubes é legal? É válida? Você não gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva, prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil, não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você: o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E o Corinthians terá pelo menos R$6 milhões de prejuízo logo de cara com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você sabe, nessa quinta-feira o Timão até venceu o Inter por 2-1, mas precisava de pelo menos mais um gol para levar a decisão para pênaltis. O Corinthians havia perdido em Porto Alegre por 2-0. Por que eu estou falando que o prejuízo é de no mínimo R$6 milhões? São 4 milhões perdidos da cota da CBF para os times chegar nas quartas de final. E no mínimo mais R$2 milhões de receita líquida com o jogo das quartas de final na Neoquímica Arena. Dinheiro que seria extremamente importante diante dos cofres esvaziados no Parque São Jorge. O Corinthians, por exemplo, ainda não conseguiu pagar o direito de imagem do mês passado e tem cerca de R$24 milhões pendentes do Transferban que impedem, por exemplo, o registro de novos reforços. Foi por conta desse Transferban que o Corinthians acabou ficando sem o Wesley, novo reforço do Cruzeiro. Para completar, ainda não há definição em relação a Memphis Depay. Depois da partida, Fernando Diniz publicamente manifestou o desejo de contar com o holandês, abre aspas para o Diniz: o mais importante para mim é que a gente está muito perto de contar com ele. É um cara que tem um brilho diferente. Estou ansioso para a renovação, vai ser muito bom contar com ele. A informação de que o Corinthians está bem perto de fechar com o Memphis foi dita apenas pelo Diniz. Marcelo Paz e Osmar Stabri,
o executivo e o presidente desapareceram. O que a gente sabe é que há muita pressão nos bastidores para que o Stabile não assine essa renovação. Resta saber se ele vai ou não levar essa história adiante. Há enorme pressão também por parte da torcida para que Memphis Depay fique. E você está de que lado? Você quer que o Memphis renove? Prefere que não renove? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E Memphis Depay, por que o atacante holandês ainda não foi anunciado com um novo contrato? Posso contar para vocês que há uma pressão gigante em cima do presidente Osmar Stabile. Primeiro, porque ainda restam pequenas arestas a serem acertadas entre o staff do jogador e representantes do Corinthians. O Memphis, por exemplo, insiste em ter direito a um percentual de prêmios do Corinthians. O Corinthians é campeão brasileiro, o Memphis queria 20%. Agora as partes discutem uma premiação menor. O Memphis ainda insiste em outras coisas relacionadas à dívida. O Timão tem uma dívida de 45 milhões de reais com ele. Se o Corinthians atrasar uma das parcelas, o Memphis quer receber o valor integral, com juros, correção e multas. Em vez de 45 milhões, seriam 77 milhões de reais. O Corinthians não concordou com tal pedida e as partes ainda tentam chegar a um denominador comum. Mas a coisa vai além. Nessa quarta-feira, o Memphis concluiu seus exames médicos, que mostraram que ele tem condição de jogar, embora com um alerta vindo do joelho esquerdo. O joelho tem problemas e pode, a médio e longo prazo, causar limitações. Esse é mais um detalhe que está nas mãos do presidente Osmar Stabile antes da decisão final. Outra coisa super importante. No próximo dia 10, o Osmar Stabile se reunirá com o pessoal do Ministério Público e que investiga uma série de irregularidades na gestão Augusto Melo. Entre elas, o contrato chamado ou tratado como abusivo, fechado com o Memphis Depay nos primeiros 2 anos. O Stabile tem medo e tem sido aconselhado a não assinar esse novo contrato com o Memphis sob o risco de se complicar no Ministério Público. Afinal de contas, se a situação do Corinthians é caótica do ponto de vista financeiro, como o Stabile vai assinar um novo contrato que vai garantir mais de 2 milhões de reais por mês ao atacante apenas com salários? Isso sem falar naquelas luvas, naqueles bônus que serão diluídos ao longo do tempo de contrato. Enfim, em meio a tudo isso, o Corinthians enfrenta o Internacional nessa quinta-feira sem Memphis Depay e resta saber se até lá ele já terá assinado um novo contrato para poder atuar ou não. Enquanto não houver assinatura desse novo contrato, o Memphis não treina pelo Corinthians. E há quem garanta que o Stabile pode esperar até o dia 10 para assinar esse contrato com o atacante holandês. Você, na condição do presidente alvinegro, tomaria qual decisão? O mais certo é renovar? É abrir mão do holandês? E o mico de trazê-lo para o Brasil, submetê-lo a exames e não acertar esse novo contrato? Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um vídeo de notícias exclusivas e atualizados do mercado da bola do Corinthians. Um grande abraço para vocês. Não sei mais. E até o próximo vídeo. Fui.